Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Eu sou a Gabriela Varelli e esse é o Videocast em Detalhes. Aqui, sempre com uma convidada, um convidado, eu mergulho numa temática do dia e hoje eu estou aqui no estúdio com a Michele Prazeres, que é jornalista, também coordenadora do Instituto Desacelere, e ela pesquisa a aceleração social do tempo na relação com a educação, com as tecnologias. A Michele, que foi minha professora, que também é uma pessoa super querida, e é um prazer te receber aqui. Estou muito Obrigada. feliz. Obrigada, Gabi. Estou muito feliz também de estar aqui e de poder conversar com você sobre esse tema que é a minha paixão e minha missão de vida. Muito obrigada também por dividir seu tempo com a gente, né? Já que a gente vai falar tanto sobre tempo, queria começar introduzindo o assunto, então, para as pessoas entenderem o que é o movimento slow, o que você pesquisa. O movimento slow é um movimento contracultural, né? Um movimento de nadar contra a corrente da velocidade como engrenagem das nossas vidas ou como condição das nossas vidas hoje. Ele nasce na década de 80 na Itália, quando um grupo de pessoas se reúne para protestar contra a instalação de um restaurante de fast food em Roma. E ali nasce o slow food, né? Para brigar, para lutar por uma alimentação que seja com um alimento bom, limpo e justo. E aí depois, baseado nessa tríade, né, nascem os outros movimentos slow pelo mundo. Então, hoje em dia, a gente já sabe que tem o Slow Kids, que é um movimento pela preservação da infância, o Slow Cities, que tem a ver com pensar as cidades como lugares de convivência e não como lugares de fluxo e passagem, o Slow Medicine, que fala disso também na medicina, Super o Slow importante. Fashion. Então, em todos os setores da vida, justamente porque a velocidade é uma condição, né, estabelecida, né? A gente vai falar disso quando eu puder explicar melhor a aceleração social do tempo. Nascem esses movimentos para lidar com a velocidade instalada no coração de vários âmbitos da vida, né? E na educação também, a gente pode falar do slow e assim por diante. Em todos os lugares onde faz sentido a gente pensar, a gente gosta de dizer que o futuro vai ser devagar, pequeno e local. Então, partindo do futuro ser pequeno, devagar e local, quero que você conte um pouco da história do Instituto Desacelera, né? Como é que você chegou onde você está agora? E eu fico muito feliz, né, que começou ali com um guia em São Paulo, onde as pessoas pudessem aproveitar melhor o próprio tempo e daí virou algo muito maior. E coincidente no tempo com o nosso encontro, né, É, Gabi? Porque eu estava gestando esse projeto, eu, o Francisco, é quando a gente se verdade. conheceu. O filho da Michele. E o Francisco, enfim, está com 7, o Instituto Desacelera nasce depois de quase 8 anos de atuação do Desacelera São Paulo, né? O Desacelera São Paulo nasce como esse guia para as pessoas desacelerarem na cidade, e com o tempo as pessoas começam a me contar que não fazia muito sentido ter um guia, sendo que elas não conseguiam desacelerar na cidade. O guia soava quase como uma provocação, sabe? Do tipo, como eu não consigo? As pessoas se sentiam fracassadas por não conseguirem ir nos lugares onde eu apontava ali no guia e desfrutar de algum tempo ali desacelerando. Então, eu que, né, digo que esse projeto ele é biográfico, porque também tem a ver com a minha busca pela desaceleração, mas ele também é biográfico no sentido de que a minha pesquisa foi acompanhando o desenvolvimento do projeto. E quando eu percebo que tem, então, um elemento cultural por conta do qual as pessoas não conseguem desacelerar na cidade, eu falo, opa, aqui tem um objeto de pesquisa. E é aí que eu vou pesquisar o movimento slow, né? Eu faço o meu pós-doutorado lá na PUC para pesquisar a relação da comunicação com o movimento slow. Entendendo a comunicação não como as mídias, né? Mas como essa ação organizadora do comum, da comunidade, do sentimento de pertença, do grupo, né? E aí, então, o guia, ele dá origem à escola do tempo, que é um pouco esse braço, digamos assim, de formação, Da porque educação, de né? educação, né, de educar as pessoas, de fazer o que eu chamo de letramentos temporais, né, ensinar as pessoas a lidarem com o tempo, a aceleração e a velocidade, porque eu percebo que tem um elemento cultural e que a gente precisa cuidar na ordem não do indivíduo, mas na ordem do grupo e das relações interpessoais, sejam elas familiares, organizacionais ou das empresas, né? E a Escola do Tempo, então, nasce para levar essas reflexões para outros âmbitos e para tirar um pouco já do indivíduo essa responsabilidade pela desaceleração, né? Então, do guia nasce a escola,
com a escola, eu começo a fazer uma série de iniciativas junto com o guia e a articular diversos parceiros e parceiras em São Paulo que estão construindo o movimento Slow na cidade. E aí eu percebo, como pessoa que já gosta de uma reuniãozinha, né? De juntar a gente. A gente gosta. A gente gosta. Então, eu falei, gente, eu acho que essas pessoas estão fazendo coisas muito parecidas, mas fragmentadas. Eu quero juntar esse povo todo numa espécie de braço do movimento Slow em São Paulo. E assim nasce a rede Desacelera São Paulo, que organiza o primeiro Dia Sem Pressa, né? Que é o primeiro festival da cultura Slow aqui no Brasil. E o que rola nesse festival? O primeiro Dia Sem Pressa foi em 2018, né? E esse festival, ele nasce como um dia de pausa para São Paulo. Então, eu brinco, né? Dizendo assim, só uma estrangeira mesmo para propor isso na cidade, que é uma ousadia. São Paulo vai parar, vamos fazer uma pausa, gente, precisa. E, de fato, foi tanta gente nesse dia que a gente falou assim, Era tanta gente mesmo. querendo parar, né? E a gente, enfim, é um dia, a gente chama de experiência, consciência e convivência. É um dia apenas para as pessoas estarem lá e desfrutarem de uma pausa ou de uma vivência que vai mostrar para elas o quanto é importante, né, elas desacelerarem desse lugar do corpo mesmo, ou terem contato com uma reflexão que pode trazer algo para as suas vidas em relação a esses aprendizados, ou apenas estar lá com pessoas e desfrutando ali daquele espaço para entender um pouco o que é essa história do movimento Slow. Então, no Dia Sem Pressa, a gente oferece, digamos assim, o estar, o viver, o fazer, o comer, tudo isso muito artesanal, né? Muito para as pessoas conhecerem o que é esse universo e para elas levarem um pouco para a vida delas alguns aprendizados. Aí, dessa história do Dia Sem Pressa, junto com a rede, junto com o guia, junto com a escola e pesquisando, eu fui percebendo e chegando, né, nesse lugar um pouco da pesquisa, juntando as tecnologias, a educação, a comunicação, que a gente estava falando de bem-estar de um jeito muito centrado no indivíduo. E aí eu comecei a pesquisar o que a gente chama de níveis de intervenção para o bem-estar, a saúde mental e o cuidado. E o Instituto, então, a quinta etapa dessa trajetória, ele nasce com essa vocação de democratizar o cuidado, o bem-estar e a saúde mental. Porque a gente percebeu que essa agenda, digamos assim, ela já é reconhecida. Então, assim, as pessoas sabem que é importante saúde mental, bem-estar e cuidado, mas ela é muito elitizada. Perfeito, Então, eu quero muito entrar nisso. As pessoas sabem que é importante para rico, né? Sim, falando em linguagem bem didática. Então, assim, para quem pode, é importante desacelerar. Mas e para quem não pode? Num país tão desigual como o nosso, faz sentido a gente pensar em bem-estar e saúde mental como uma escolha do indivíduo? Sério? Tipo, outro dia eu fiz um post assim, tipo, sério mesmo que vocês acham que em sã consciência uma pessoa não escolheria, né, desfrutar de bem-estar? Por que a gente continua tratando como uma escolha algo que está provado pelas estatísticas, né? A gente vê os níveis de esgotamento são maiores em mulheres, os níveis de síndromes e doenças relacionadas à saúde mental são maiores em lugares com piores condições de vida. Então, por que a gente continua dizendo desacelera aí, você, né? Sem olhar para as condições... Como indivíduo, né? Como se a responsabilidade de Isso. desacelerar ou que seja uma questão de escolha desse indivíduo de parar, né? E como é que você fala isso para uma pessoa que leva 3 horas para ir e 3 horas para voltar do trabalho? Quer dizer, 6 horas do dia dela estão comprometidos. Sim, a gente tem as mesmas 24 horas? Temos. Mas essa pessoa, ela leva 6 horas só no trajeto. E nesse trajeto, ela vai pegar um ônibus, um metrô, um trem. E eu vou levar, sei lá, né? Não eu, indivíduo, mas a outra pessoa ali vai levar 20 minutos no ar-condicionado para chegar no trabalho. Isso. Então, como é que a gente fala, né? Como que a gente leva o movimento Slow, essa lógica, para a vida das pessoas de uma forma coletiva num Brasil extremamente desigual? Gostei muito que você falou sobre essa perspectiva de gênero e de classe e também de raça, né? Porque é muito mais difícil para uma mulher, porque, óbvio, ela tem as tarefas da casa para fazer, ela tem o dobro de obrigação do trabalho, ela tem que se provar mais no trabalho também, ela ganha menos, então tudo isso permeia a vida das pessoas, né? É muito difícil a gente falar de desacelerar, porque todo mundo acha que é um discurso, né, de privilégio de quem pode fazer essas escolhas. Então, como não promover uma desaceleração privilegiada?
Isso, eu acho que isso daí é super importante, Gabi, porque a gente tem uma noção muito eurocêntrica e americana, enfim, colonizada de bem-estar. Então, a gente acha de fato que é responsabilidade do indivíduo se cuidar e que bem-estar é uma questão de autocuidado. E, na verdade, quando você vai. Eu estou fazendo uma pesquisa sobre os índices de bem-estar, saúde mental e felicidade no mundo, e quando você junta esses indicadores, você vê que a camada zero do bem-estar tem a ver com a garantia mínima de direitos, dignidade, né? Então, a pessoa que tem acesso a moradia adequada, saneamento básico, sistema de saúde, educação, você já pode falar numa primeira camada de saúde mental que no Brasil já configura privilégio, né? Isso. Porque não é todo mundo que tem acesso. Depois você vai para uma segunda camada que está no âmbito não necessariamente do social político, mas do social do grupo, né? E aí você vai ver, por exemplo, como que é a família dessa pessoa, como que é onde essa pessoa circula, ou ela trabalha, ou ela estuda, ou ela se relaciona com outras pessoas em grupos. Então, como que são os círculos dessa pessoa? E depois, por último, como que é esse núcleozinho, né, do individual. E se a gente pensar que a gente tem essa concepção muito colonizada de bem-estar, a gente também pode pensar que as nossas lutas por bem-estar e saúde mental têm que estar conectadas a uma concepção mais do sul de bem-estar, que tem a ver com bem viver, né? Já existe uma discussão vastíssima sobre alternativas sistêmicas fundadas em cosmologias e cosmovisões do sul global. Então, tem bem viver, tem decrescimento, tem o ecofeminismo, tem uma série de as chamadas alternativas sistêmicas que estão calcadas nessa visão de que a gente chegou num limite humano e planetário, né? E a gente não necessariamente precisa se desenvolver, entre aspas, progredir, avançar, crescer, acelerar. E tudo isso está conectado com a nossa visão sobre cuide-se, então, você, porque aqui, né, o mundo corre mesmo, então se você não se cuidar, problema seu. E é muito louco o que isso produz nas pessoas, porque produz essa frustração, né, no sentido de que quando a gente faz esse discurso do é sua responsabilidade desacelerar, quem não consegue sente que falhou. E quem consegue se sente culpado. Então, quando você individualiza, você gera fenômenos no indivíduo que são muito adoecedores, reforçam as síndromes, né? Porque o nosso valor atualmente é determinado pela nossa produtividade, né? Uhum. Isso é muito louco. Aí eu acho que se a gente começa a falar de produtividade, a gente fala quase que de uma lógica paralela à lógica da velocidade, mas que é uma engrenagem da aceleração. Eu costumo dizer que, para mim, os dois principais motores, e também quando eu olho para a minha pesquisa, da aceleração, são o consumo e o trabalho, né? Hoje, né? São dois universos e a tecnologia, ela abraça esses dois mundos, né? Porque quando você está nesse universo hiperconectado, normalmente você está ou consumindo ou trabalhando. E acho que a lógica das plataformas é um pouco essa, né? De manter a gente num regime temporal 24/7, né? 24 horas por dia, 7 dias por semana. Quanto mais tempo online plugados, melhor. Até porque a vida do outro parece sempre maravilhosa nas redes Isso. sociais, né? E quanto mais tempo... E consumindo não só... Eu tô dizendo não só comprando, mas consumindo imagens, consumindo dados, consumindo tudo que essas plataformas têm para oferecer de um jeito bem invisível, né? E então, acho que essas duas coisas, esses dois campos da vida são para os quais a gente tem que olhar com mais cuidado quando a gente está falando, por exemplo, de possibilidades de desacelerar, né? Sem dúvida. E é uma questão também de justiça social, né? Você falou isso para mim uma vez e eu nunca mais me esqueci. É uma questão de justiça social, a gente brigar pelo nosso tempo também. Tá? E pensar nisso como um movimento, eu imagino de que maneira o Estado pode tornar a vida das pessoas, tornar isso viável para a vida das pessoas de maneira geral, né? Enxergando essas questões, esses recortes, né, por exemplo, sociais, como é que a gente deixa a vida dessa pessoa que tem que trabalhar
15 horas por dia para colocar comida na mesa e mais ainda tem o tempo de deslocamento. Como que a gente atinge, por meio de políticas públicas, por mais acesso à cultura, por um acesso melhor à saúde, tudo isso conversa, na verdade, né? A gente não está falando de uma coisa isolada, eu acho que permeia todas essas questões da vida também, né? Total. Essa questão da justiça social, né? Depois eu chego na minha pesquisa nessa ideia da cronomeritocracia, né? Que é essa ideia de que todo mundo tem as mesmas 24 horas, sendo que, na verdade, sim, cronologicamente, mas não do ponto de vista da experiência temporal, né? A experiência temporal das pessoas é atravessada pelos marcadores sociais de desigualdades, como a gente estava falando. Mas essa é uma frase do Antônio Cândido, que eu gosto muito e que eu reproduzo em todos os lugares onde eu vou, né? Ele diz que É maravilhoso. que a gente aprendeu essa coisa de que tempo é dinheiro, sendo que tempo não é dinheiro, nem recurso, que o tempo é o tecido da vida. E que toda luta por justiça social deveria começar por uma luta sobre o tempo, porque a gente tem direito a alocar esse tempo para algo que nos humanize. Ele diz, eu tenho nossos direito afetos, né? de dedicar o tempo para os meus afetos, para as pessoas que eu amo, ou para as coisas que eu gosto, ou para nada, para descansar, né? Então, essa história de que a luta por justiça social, assim, que a luta pela igualdade, pela justiça temporal, precede a luta pela justiça social, ou caminha junto com ela, me agrada muito, porque quando eu fundei o Instituto, eu fundei muito com essa história de, bom, quem cuida de quem cuida, né? Quem cuida de quem educa? Quem cuida de quem isso para as luta? mulheres, então, é Isso. fundamental E falar. aí, essa história que nasce para cuidar das pessoas que têm essas camadas invisíveis de trabalho e, portanto, de trabalho não reconhecido, ou mal remunerado, ou invisível, e que as sobrecarregam, sendo que sem isso necessariamente aparecer para um mundo da produtividade. Então, por exemplo, trabalho de cuidado e trabalho doméstico não conta para ser produtivo nesse mundo, entendeu? Você só está sendo produtivo se você estiver produzindo num outro lugar. Eu lembro quando eu brincava, né? Eu ficava de manhã com as crianças em casa, aí eu chegava para trabalhar na escola onde eu dava aula, as pessoas falavam, professora, chegando agora, né? 2 horas da tarde. Eu falava, não, gente, agora eu tô chegando no spa, porque trabalhando eu tava até agora, né? Acordei, dei café, fiz almoço, dei almoço, fiz a lancheira, botei a roupa, mandei pra escola, nananã. Tipo, isso é trabalho. Já tô trabalhando há muitas horas já. Eu tô no 4º turno e vocês estão achando que eu tô chegando no trabalho agora. Então, é isso. E como você falou, esse trabalho normalmente recai sobre as mulheres. E aí, quando você vai acrescentando marcadores sociais, você vai vendo que são as mulheres pretas de baixa remuneração, né? Na base da pirâmide. Então, acho que quando a gente olha para essa questão do tempo e vai cruzando ela com essas outras coisas, a gente vai vendo de fato que o desacelerar não é uma agenda sobre apenas autocuidado, meditação, que é um pouco a primeira impressão que as pessoas têm, né? Também porque o capitalismo se apropriou desse discurso, né? Exatamente. E aí, a partir disso, transforma isso em consumo também. Exatamente, Gabi. É uma fetichização de algo que é sistêmico. Então, eu estava lendo um texto esses dias, depois eu posso procurar a referência para você. Ele dizia que o capitalismo ele é muito eficiente na transformação, né? Ele medicaliza sintomas sistêmicos no indivíduo. Então, você é tratado como uma questão sua, uma doença, uma síndrome sua, sendo que você, na prática, está manifestando um sintoma que é fruto de uma condição e não necessariamente de um adoecimento, né? Então, não tem aquele meme que era assim, não era depressão, era capitalismo. As pessoas saem de férias e elas se sentem felizes. E elas não estavam felizes. O problema não sou eu, né? Isso. Eu acho que todo mundo, em alguma medida, já passou por isso, né? De achar que estava adoecendo ou algo assim. O burnout, acho que mostra muito isso, porque é o adoecimento por conta do trabalho, né? E aí, quando você é retirado daquele ambiente que te adoece, você tá bem. Isso. E aí, quando você volta para o trabalho, você volta a apresentar aqueles sintomas. Isso. Eu até vi hoje, por coincidência, nas redes sociais, eu me deparei com uma daquelas imagens, né, do Instagram, e aí apareceu para mim a frase, a gente tem burnout porque a gente trata o descanso
como uma recompensa e não como um direito. E justo hoje que a gente ia conversar, eu resolvi trazer aqui para você, porque eu acho que resume muito o que a gente está falando. Total. No manifesto do Instituto, Gabi, a gente diz que todo mundo tem direito à pausa, todo mundo tem direito ao descanso, todo mundo tem direito à desconexão. Eu falo que o desacelera é o né, da vida. Tipo, a gente chega para dizer assim, não, gente, sabe, a gente está vivendo tão no automático, tão no ininterrupto e tão no anestésico, que eu sinto que a gente, às vezes, não consegue perceber o sintoma dessa vida acelerada. Então, se a gente apenas, sabe, respira, tenta perceber, a gente vai entender que tem muita coisa se manifestando no cotidiano, no corpo, nas relações e no mundo, né? Trazendo esse olhar do indivíduo, grupo, sistema. Mas, assim, no corpo, nas relações e no mundo, dia a dia, se a gente parar, a gente percebe sintomas dessa cultura da aceleração na nossa vida, assim. E eu acho que, de novo, volta àquela pergunta que você fez agora há pouco, né? A quem interessa que a gente não perceba isso, ou a quem interessa que a gente perceba isso como uma responsabilidade só nossa, né? Então, acho que a gente tem o tempo todo que se recobrar essa consciência ou esse equilíbrio, sendo que quando a gente tá no cotidiano, no corre, né? Como as pessoas falam, quando a gente tá no corre, a gente não tem condição de fazer isso, né? E aí as pessoas vão chegando realmente a limites físicos, fisiológicos, né? Nos ambientes onde elas estão. E quando a gente fala que todo mundo tem direito a isso, o tratamento é justamente esse, né? É no âmbito das políticas, é no âmbito da transformação mais sistêmica, nesse lugar do bem viver que eu trouxe antes, que tem a ver com a gente buscar outras formas de vida, outras formas de trabalho, E eu não estou dizendo que eu tenho a fórmula, não, tá? Porque a pergunta que sempre me fazem é assim, então daí, 7 Mas dicas como, para... né? E eu falo, Pergunta gente, de $1 milhão, 7 dicas né, é justamente gente? o oposto do slow, né? Exato, Assim. Mas exatamente. a gente precisa ter condição de olhar para cada contexto, entender o que está acontecendo e mudar as estruturas, né? A partir de cada âmbito, né? Ou Então, conseguir questionar essa lógica dentro dos seus espaços, das suas comunidades, do seu trabalho. isso. Ainda E cuidar que... junto. Isso. Ainda que o trabalho, muitas vezes, né, as companhias façam isso como uma lógica de, tá bom, então você vai descansar para você voltar mais produtivo. Ainda que seja assim, porque, de fato, normalmente a iniciativa tem esse viés também, O né, descanso submetido à produtividade, né? A pausa Isso. submetida a você voltar melhor para trabalhar e não pelo fato de que você é gente e tem tem esse direito de direito. descansar. E também tem a lógica da pausa submetida ao marketing, né? Então, assim, eu cuido disso daqui, então eu sou uma empresa muito legal. Eu não me lembro agora quando foi, mas eu publiquei recentemente um texto que eu chamo de wellness washing, né? Então, assim, as empresas usam esse selo de, sou empresa do bem para... Cuido da saúde mental dos meus funcionários. Sendo que, na verdade, muitas pessoas dessas e dos lugares onde eu tenho atuado, assim, para conversar sobre esse tema, relatam que tem programas que, de novo, são criados na perspectiva da individualização, né? Então, assim, eu estou oferecendo aqui uma sala de descompressão, um tobogã colorido e terapia para todo mundo, sendo que você continua cobrando prazos inexequíveis, pagando mal seus funcionários, não tendo plano de carreira, pagando diferente homens e mulheres no mesmo cargo. Então, assim, se você não mexe nessa cultura, nessa estrutura e na sua noção mesmo de recursos e produtividade, não adianta você ter a sala colorida, bonita, maravilhosa, e as pessoas não vão acessar. Porque as pessoas relatam pra gente que se a cultura não muda, elas não se sentem autorizadas. É porque você está dando, entre aspas, um remédio, mas você que está adoecendo os seus funcionários, Exato. né? E esse remédio, ele não é acessível quando a cultura, por exemplo, alguns lugares que se você sair 6 horas da tarde para buscar seu filho na escola, as pessoas vão te olhar torto. Entende? E vão achar lindo, maravilhoso a pessoa que, entre aspas, veste a camisa e sai do escritório 10 horas da noite. Quem tem condição de sair do escritório sem se preocupar com outras pessoas de quem cuida, ou com o horário que vai perder o ônibus, porque o último ônibus passa X horas. Então, de novo, você vai criando estruturas que, pela lógica da competitividade, privilegiam
quem tem uma determinada condição e terminam subjugando quem tem uma outra condição. Até porque eu não vou querer sair às 7 se o meu colega vai sair às 10, vai pegar Isso, mal para isso, mim. É essa lógica que acaba se isso. instaurando quando você fala essa lógica da competitividade, né? É tudo Exato. pensado assim. Eu vou até trazer um dado aqui que eu acho importante, a gente está chegando no final da conversa, mas acho que vale a pena. A gente tem uma pesquisa do Instituto Datafolha de maio, mostrando que 43% da população brasileira vive num ritmo muito acelerado e também 9 em cada 10 pessoas não se sentem calmas. E aí você como pesquisadora, né, eu vou citar aqui o Sociedade do Cansaço, que é a obra que as pessoas mais conhecem, mas você se aprofundou muito mais, estudou muito mais obras que saíram também depois e foram se atualizando, mas de como a gente foi convencido, né, seguindo essa linha da nossa conversa, de virar empreendedores de nós mesmos, né, e isso é pior do que ser funcionário de alguém. Então, explicar um pouco essa lógica também. E você também pesquisa velocidade como violência, velocidade como regra, né? A gente tende a achar que é uma questão individual, conversa com isso que a gente está falando, né? Total. O Sociedade do Cansaço, né, Gabi, é uma obra célebre do Byung-Chul Han, que é um filósofo sul-coreano, e ele criou esse termo para falar justamente dessa lógica da totalização do trabalho na nossa vida. Ele fala que a esfera do trabalho virou a única esfera nobre, digamos assim, né? Assim, que tem a ver com essa lógica da produtividade que a gente fala. E depois, aí ele vai escrever A Vida Contemplativa, ele vai escrever O Louvor à Terra, que são livros que ele escreveu depois, A Salvação do Belo, para dizer assim, olha, não é nesse tempo que a gente vai ser humano, feliz e resgatar a nossa humanidade. No Sociedade do Cansaço, ele fala dessa lógica, então, do trabalho totalizado e do indivíduo empreendedor de si, sujeito do desempenho, adoecido, né? E que vive numa temporalidade de dedicação total ao trabalho e que isso é plausível e até elogiável, né? Mas essa história da aceleração social do tempo, ela tem a ver com o trabalho, mas o nome, né, aceleração social do tempo, é um conceito criado por um pesquisador alemão, o Hartmut Rosa. Na verdade, o nome dele é Rosa, mas eu sou nordestina e falo Rosa mesmo. E, e ele fala que a aceleração ela é social, né, das relações sociais, do ritmo de vida, das transformações sociais, do ritmo de vida e das questões técnicas. Grossíssimo modo, a ideia é a gente está fazendo as mesmas coisas em menos tempo. Isso é aceleração, nua e crua. Então, assim, as coisas que levavam anos para acontecer estão acontecendo em menos tempo. As coisas que a gente fazia... Isso em todos os âmbitos, em todos os âmbitos. As coisas que a gente fazia em, sei lá, alguns dias, a gente está fazendo em algumas horas. E aí eu acrescento, né? As coisas que a gente fazia uma por vez, a gente está fazendo muitas coisas ao mesmo tempo. E, de alguma forma... o período mais recente que a gente viveu, de isolamento pandemia, social, né? Por conta da pandemia... Primeira coisa que me veio na cabeça, acho que a pandemia impactou muito nisso. Normalizou o multitarefa. Né? A gente não divide mais, né, o espaço do trabalho com o Isso. espaço do lazer ou do descanso, virou uma Isso. coisa só, né? Exato. O WhatsApp virou uma coisa só. Isso. Então, assim, eu costumo dizer que normalizou e depois normatizou. Porque eu acho que essa é a virada que eu falo da velocidade como violência. Uma coisa é um comportamento normalizado. Ele é aceitável, ele é o aceito socialmente, ele é o estabelecido culturalmente. O normatizado é assim, virou regra. Norma. Virou norma. Então, quem não corre vai ficar para trás. E aí, quando vira norma, vira violência. Porque aí quem fica para trás é excluído, né? Então, não consegue acompanhar, né? Isso, não Essa consegue acompanhar. É a lógica mesmo, de que você está fazendo menos. Exato. E aí eu lembro, durante a pandemia, quando saiu essa história de acelerar o áudio de WhatsApp, né? Eu escrevi um texto dizendo, estamos doentes de velocidade. E muitas pessoas falaram assim, nossa, que exagerada, você tá louca, imagina, não sei o quê. Eu falei, gente, me dá um depoimento daqui a 15 dias sobre como foi sua experiência acelerando o áudio. Aí essas mesmas pessoas me contaram que elas não conseguiam mais ouvir o áudio em ritmo normal. Aí depois de um tempo, essas mesmas pessoas me contaram
que virou o padrão Quero saber delas. quem ouve o podcast também Tá acelerado. quem tá ouvindo acelerado agora. Ouvindo a gente fica acelerado agora. Fica constrangido e bota em velocidade vezes 1 para ouvir essa parte. Que é isso, né? E a pessoa não... Primeiro, ela acha que é uma escolha, então ela, quando eu quiser, eu paro de acelerar. Só que ela não consegue, porque aquilo vira um hábito. De repente, aquele hábito vira o padrão dela no celular. Ela já não tira mais do vezes 2. Ela ouve tudo vezes 2. Depois ela vai ver o filme, a série e o podcast também vezes 2. E, por fim, essas pessoas me relatam que elas estão querendo acelerar as pessoas. Eu não consigo mais te ouvir quando você está falando no seu ritmo. Os alunos falavam isso pra gente quando a gente voltou para o presencial. A aula tá chata, porque, né, na pandemia eu via a aula vezes 3, vezes 4, às vezes, e agora o ritmo do professor na sala de aula é muito chato. Imagina, gente, sabe? Tem gente que relata não conseguir mais ler, né? Não Pegar, consegue ler um ler. livro, porque não consigo parar e ficar Concentrar. concentrado aqui por, sei lá, 20 minutos, 15 minutos, Isso. não consigo. Então, quando a gente fala que, assim, não é só uma questão de uma escolha, quando a gente estabelece isso como norma, a gente está mexendo nos modos de percepção e nos modos de relação das pessoas, né? A gente mexe numa série de disposições, né? Dispositivo no sentido sociológico. Então, as pessoas não estão mais disponíveis ao outro. Elas não querem mais ouvir. Elas estão se irritando. O outro não é mais interessante. Na rede social, eu me relaciono comigo mesma. Eu não me relaciono com o outro. É uma simulação de relação, não é relação de fato, né? Então, a rede social, ela mostra mais do mesmo sobre mim, ela mostra mais do que eu já gosto. É sobre isso o modelo de funcionamento dessas plataformas, né? Então, quando eu falo que nesse momento em que vira a regra, a velocidade vira violência, é justamente porque essa mesma coisa que acontece desse jeito com o áudio do WhatsApp, acontece com outros processos sociais, em outros âmbitos da vida, em que a velocidade vai se normalizando e depois se normatizando, virando regra e deixando gente para trás. Né? Perfeito. E nisso que você falou, né, da rede social, ela cria o problema e aí também individualiza, você tem que lidar agora com esse problema que a gente criou. Não é responsabilidade nossa, você que tem que, né, apresentar, enfim, uma maneira, desenvolver um comportamento de tentar usar menos redes sociais e contra, né, nadar contra essa corrente toda. Isso. Quando, Gabi, é ingênuo a gente achar que hoje em dia, depois de tudo que a gente viveu com essas redes, né, de que o direito à desconexão é uma provocação minha nesse sentido, porque assim, quando a gente não tá no celular, quando a gente não tá no computador, quando a gente não tá na internet, ainda assim, a gente está conectado a lógicas, a modos de vida e a valores que já estão impregnados no nosso corpo. Né? A velocidade é um deles. Né? Então, assim, o fato de eu estar desconectada supostamente de um dispositivo tecnológico não me tira desse mundo. Né? Então, olha só, né, a que ponto chegamos, né? E aí, de verdade, essa ideia do detox e tal, o direito à desconexão é uma provocação nesse sentido, porque não existe desconexão total no mundo em que a gente está, na condição em que a gente está hoje, né? Então, ainda que eu só enxergue futuro se a gente conseguir desconectar um pouco. Sim. E por que, né, que você precisa responder essa mensagem agora, 10 horas da noite, que te mandaram sobre o trabalho? Não. Sim. Não precisa. O tempo da outra pessoa, a urgência da outra pessoa não é o seu. E eu assusto tanto as pessoas quando eu digo, né? Eu saio de uma reunião, a pessoa fala, eu vou te mandar essa apresentação aqui, então já. Eu falo, não precisa, eu só vou olhar para isso daqui a 4 dias, então pode me mandar na segunda-feira. A pessoa, Tal, porque tá tão, né? Como eu falei, no automático, no ininterrupto, no anestesiado, que já acha aquilo o natural. E eu falo, não. Calma, não, pera, eu brinco que o desacelerou, não, pera, né? Não, pera, não precisa. Nesse momento, a velocidade não faz sentido, não vai funcionar, não vai fazer diferença, então vai no seu tempo. E aí eu dou uma falha na Matrix, assim, das pessoas quando eu falo essas coisas. Maravilhoso você trazer essa falha na Matrix aqui pra gente pensar. Quero te agradecer muito por essa aula, mas eu quero pedir rapidinho para você contar pra gente que vai ter um Dia Sem Pressa para quem mora em São Paulo, né, no dia 11 de novembro. Conta como é que vai ser, todo mundo pode ir, vai ser de graça, como que é?
É dia 11/11, né? Data portal, acho que é uma data super significativa. Dia 11 de novembro, no Sesc Pinheiros, né? Vai ter o Dia Sem Pressa, que é esse festival que eu comentei, né? Aberto, gratuito. Uma programação de vivências, de oficinas, né? De fazer manual, oficinas de horta em pequenos espaços. Vai ter meditação, vai ter todo tipo de vivência para o corpo. Vai ter estações de descanso, espaço para não fazer nada, espaço de brincar para adulto e criança, Que delícia. música e ambientação gostosa para a gente ficar lá um dia todo curtindo essa ideia de que é possível sim desacelerar e de que é possível. Acho que o nosso mote esse ano, né? Eu brinco dizendo que é o não pera, isso dá. Que é assim, não pera é você desacelerar, ir lá e olhar o dia sem pressa, viver o dia sem pressa. E o estudar é você colher daquilo tudo que você vai viver lá, algumas coisas para você levar para sua vida. Então, esse ano, a nossa tentativa é mostrar para as pessoas que, mesmo que sistemicamente elas estejam sendo impedidas de desacelerar no âmbito individual, tem algumas saídas para a gente começar a mudar de dentro para fora, na casca da cebola, sabe? Descascar essa cebola juntos e transformar, de fato, as vidas, os ambientes e depois, sistemicamente, as políticas e a forma como a gente vive, porque é preciso. Com Cada vez mais certeza. tenho certeza. Muito bom, Mi. Quero te agradecer muito. Foi um prazer Tô te muito receber aqui feliz no de ter estúdio. vindo aqui conversar com você. Passou rápido, né? Passou muito rápido, passou assim, voa. ó. A gente São os até paradoxos da estourou o desaceleração. tempo, mas valeu muito a pena, porque é isso. Obrigada, O tempo Flor. é importante. Obrigada pelo seu tempo, obrigada por fazer a gente repensar a nossa relação com o tempo, enfim. E é isso, né? O tempo é uma questão de justiça social. Então, valeu muito a pena. Um beijo, Obrigada, Mi. Gabi. Até uma Tô muito próxima. feliz. Até. Eu também. O Videocast em Detalhes fica por aqui. O próximo episódio vai ao ar às 10h30 da manhã, ao vivo no YouTube, por onde você acompanha toda a programação do ICL Notícias, nos canais do Instituto Conhecimento Liberta e também Eduardo Moreira no YouTube, sempre de segunda a sexta-feira. E você também pode acompanhar o Em Detalhes nas principais plataformas de áudio, no Spotify, Deezer, Google Podcast, onde você quiser. Fica disponível entre 6 horas da manhã, aliás, a partir das 6 horas da manhã, para você que acorda cedo. Para quem acompanha essa transmissão ao vivo no YouTube, você fica agora com o Videocast Mercado e Investimentos, com o André Campedelli e a Débora Maganha, e às 6 horas da noite com o ICL Notícias, segunda edição. Um beijo, até a próxima.